Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina, pré-segundo ano, né? Faltam poucos dias aí para eu iniciar o segundo ano. Óbvio que eu vou ter as minhas férias antes, né? Mas, gente, eu resolvi criar um vídeo para vocês. Fazia tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo e eu sei que muita gente tá procurando isso agora porque realmente a gente já tem a confirmação do Enem que ele vai acontecer e também outros vestibulares, né? Então, é importante que vocês tenham alguma coisa para se ancorar, para que vocês montem o planejamento de estudo de vocês, para que as coisas deem certo, até porque eu lembro que quando eu comecei a prestar vestibular, para mim foi muito difícil porque eu não sabia montar um planejamento, eu não sabia nem por onde começar a fazer o meu planejamento de estudos, e o planejamento ele vai muito além do cronograma. O cronograma é só uma parte que está inserida no planejamento, mas coisas que vocês nem imaginam tá inserida nisso e precisa estar para que vocês consigam atingir o máximo dos eixos de vocês e que vocês consigam ser aprovados. Então é isso. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sino de notificações. Também vou deixar aí para vocês seguirem o meu Instagram, para quem gosta de acompanhar o meu trabalho. E tem muitas coisas que eu posto da faculdade lá também, pode motivar vocês. E é isso, tá, gente? Depois da vinheta a gente vai conversar. Eu vou passar para vocês alguns passos para que vocês montem o planejamento de vocês, que ele é muito mais amplo do que somente um cronograma. E é isso, depois da vinheta a gente conversa. Dar uma golada aqui, né, gente? Porque de café. Bom, antes de começar a falar para vocês, eu gostaria primeiro de parabenizar vocês que tomaram coragem de falar: não, eu vou prestar o vestibular para medicina, eu vou montar o meu cronograma, eu vou seguir, eu vou trabalhar todos os meus eixos para que eu consiga chegar no final e consiga atingir o meu grande objetivo, que é passar no vestibular de medicina. E importante, passar no vestibular de medicina com saúde mental, de uma forma que não seja sobrecarregada, porque, sendo bem sincero, eu, assim, no início, eu queimei muito a largada e eu achava que realmente para que você conseguisse passar, você simplesmente tinha que ser muito bom em tudo, né, dos conteúdos, e que você era uma pessoa que não deveria ter vida. Tanto é que o ano que eu passei foi justamente o contrário, foi o ano que eu menos estudei, foi o ano que eu menos me desgastei e mais foquei em mim e trabalhei um pouquinho mais algumas estratégias para focar para que eu não caísse mesmo de rendimento, para que eu conseguisse sempre me manter acima dos 700 e que eu conseguisse chegar na prova tranquilo e fazer a prova e passar e conseguir acompanhar a faculdade, que é o mais importante. O ambiente de estudo seria interessante que vocês tivessem uma mesa, que vocês tivessem o cantinho de vocês. Eu não sei quais são as condições de vocês, tudo, mas é interessante que vocês tenham um local reservado que seja o cantinho para que vocês estudem mesmo. Eu investi parte do meu salário numa mesa de estudo, numa cadeira que fosse relativamente confortável, que desse para eu estudar. Mas se vocês quiserem já provar a questão do vestibular, pode comprar uma cadeira que realmente já desgaste mesmo, só para sentir como que é fazer prova. Mas eu assim, vão ser muitas horas consumadas ali, então seria interessante que fosse alguma coisa que trouxesse um pouco de conforto para vocês nesse momento. E ter a mesa de estudo, ter uma cadeira para vocês, ter um cantinho reservado se for possível. Pode ser, não sei, na cozinha. É o que vocês conseguirem, tá, gente? O importante é ter um cantinho para você sentar e falar: não, ali eu vou trabalhar. É como se você tivesse a sua tarefa, né? O trabalho ele funciona dessa forma. Por que o trabalho ele acontece? Por que as empresas funcionam? Porque os funcionários têm o local deles, o local de trabalho, e é basicamente o que vocês vão fazer: encarar o ofício de vocês, que é ser vestibulando, que é como se fosse um trabalho para que vocês conseguissem subir de cargo, que seria a faculdade, né? Então, assim, a mesa de estudo, a cadeira, uma iluminação, se vocês forem atrás de uma luminária,
seria interessante também, ou mesmo uma luz que fosse fluorescente, né? Quanto mais potente, assim, mais clara, seria bem interessante para harmonizar bastante. Se vocês tiverem condições, uma coisa que eu cheguei a fazer, a cor amarelo, ela instiga muito a criatividade, instiga o aprendizado, tanto é que alguns locais vocês vão ver que vai de estudo assim, vocês vão ver a parede amarela. Eu via bastante isso, eu não sabia, eu não entendia muito. Se vocês quiserem pintar a parede de vocês de amarelo, ou se for já, é uma coisa interessante, mas não é uma obrigação, tá, gente? Então, tornem o ambiente o mais confortável possível para que vocês consigam estudar, e é basicamente essa a etapa. O cronograma ele tem duas características básicas. Ou ele pode ser um cronograma individual, ou ele pode ser um cronograma coletivo. Um cronograma individual, ele basicamente é um cronograma pensado para você, pensado nas suas individualidades. Eu tenho mais dificuldade nisso, eu tenho mais dificuldade naquilo. Eu particularmente gosto muito mais do cronograma individual, mas vocês também têm um cronograma coletivo. Esse cronograma coletivo, ele basicamente é fornecido pelos cursinhos. É um cronograma pensado nas principais dificuldades, ou então numa linearidade, né, de aprendizado que os professores mesmo montam para que os alunos consigam ter a sua demanda atendida. Tem alguns cronogramas que são cronogramas coletivos, que eles também podem ter alguma característica individual. Você vai ter várias variantes disso daí. Por exemplo, vou priorizar aqui no do Estude. Ele tem lá o cronograma, que é um cronograma que é basicamente geral, só que de acordo com a faculdade que você vai prestar, etc. Mas ele também tem uma opção de você marcar as disciplinas que você tem mais dificuldade. Por exemplo, você quer que esteja matemática básica no seu no seu planejamento, aí você vai lá, marca ótimo. Mas assim, o que eu queria que vocês entendessem é que quando você define o tipo de cronograma, você tem mais ou menos uma dimensão do que você vai fazer para que você estude. Então se você optou pelo cronograma individual, você pode elaborar o seu cronograma. Se você selecionar o cronograma, a opção, né, de cronograma coletivo, aí você basicamente vai seguir algum cronograma que já foi montado para o máximo de pessoas seguirem esse cronograma, e ótimo. Eu particularmente acho o cronograma individual mais interessante porque ele trabalha em cima das dificuldades de vocês. Eu tenho um pouco mais de dificuldade em matemática. Eu tenho mais dificuldade com geometria. Então eu vou antecipar coisas de geometria no meu cronograma, eu vou antecipar coisas que eu tenho mais dificuldade para que isso funcione. E isso geralmente ele funciona mais para quem já tem alguma experiência. Então assim, quem está começando agora do zero, quem nunca fez cursinho, quem não tem nenhuma noção de como funciona, eu sugeriria que vocês de fato seguissem o cronograma coletivo. Mas algum cronograma coletivo, tá, gente? Pode ser de um cursinho, pode ser um cronograma que vocês encontraram na web, etc. Tanto faz. Mas é interessante que vocês definam isso. Então, para quem já tem alguma experiência, eu acho muito mais interessante um cronograma individual. Para quem não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma noção de como funciona, cronograma coletivo, tá? Definido o cronograma, vocês vão definir qual vai ser a forma de estudo de vocês, qual vai ser basicamente o que vocês vão fazer. Vocês vão estudar por cursinho online, vocês vão estudar por material didático, vocês vão estudar somente por apostila, vocês vão estudar pelo YouTube, porque dá para estudar pelo YouTube, tem muita coisa boa no YouTube. Inclusive hoje, mesmo eu tendo todo o aporte da faculdade, né, eu tenho a biblioteca virtual, eu tenho a minha biblioteca também. Eu também tenho o Sanarflix, que é um reforço para medicina, mas eu também recorro bastante ao YouTube, a artigos científicos, etc. Então, tem muitas formas de vocês conseguirem encaixar o estudo de vocês, até inclusive combinar essas formas. Por exemplo, vou estudar pelo YouTube, mas YouTube mais apostilas. Então, você vê lá um conteúdo de atomística e você, antes de ver o conteúdo da apostila, você foi pesquisar uma aula do YouTube para ter um entendimento geral. Então vocês também conseguem fazer combinações disso daí.
Definido, essa é uma parte importante, gente, vocês definirem, porque tá muito vinculado àquilo que eu mostrei para vocês anteriormente. Quando vocês definem se vocês vão pegar um cronograma individual, ele permite com que vocês tenham um pouco mais de liberdade para falar, eu vou estudar por isso e estudar por aquilo. Então você definiu, vai ser um cronograma individual, você pode montar literalmente o seu cronograma, pega lá um Excel, uma planilha, ou então pega algum modelo que já está pronto na internet e vocês aprimoram aquele modelo. Então ele já dá uma permissão um pouco maior. Cronogramas coletivos geralmente eles já estão mais definidos, então assim, se for de algum cursinho, etc, ele está um pouquinho mais arrojado, um pouco mais montado. Então, vê como as coisas têm alguma relação. Aí você define, sei lá, eu tenho mais facilidade em aprender por videoaula, então eu vou ver videoaula e depois da videoaula e das minhas anotações, eu vou e faço os exercícios da apostila. Então dá para vocês combinarem isso. Então é mais uma etapa, tá, gente? Para vocês definirem e montarem o planejamento de vocês. Agora é a quarta, que seria basicamente vocês definirem um turno de estudo. Como que vocês podem fazer a divisão de estudo de você? Eu vou estudar de manhã, vou estudar à tarde, vou estudar à noite, vou estudar em período integral, vou estudar em turnos, também funciona, eu já estudei de todas as formas. Eu estudei de manhã, eu estudei à tarde, eu estudei de madrugada também, e eu também estudei em período integral, e também estudei por turnos. Eu acho que os outros vocês sabem como funciona mais ou menos, o interessante é que você tem duas divisões clássicas de tudo isso. A primeira divisão eu vou estudar por horas. Eu vou estudar das 2 às 5 tal conteúdo. Mais ou menos assim, né? Das 5 às 7 tal conteúdo. Então, assim, vocês podem determinar disciplinas para horas específicas que vocês selecionarem. Ou simplesmente vocês podem ter o dia para isso. Eu já estudei das duas formas e eu posso, assim, pelo menos para mim, funcionou. O que mais deu resultado é eu falar, amanhã eu tenho que estudar 2 matérias específicas e eu tenho que estudar essas matérias independente do horário. Isso funcionou para mim por quê? Porque como eu trabalho de madrugada, eu sempre estava muito cansado, né? Então, assim, às vezes eu estava mais disposto quando eu chegava do serviço, então eu já chegava e estudava alguma coisa. Às vezes eu chegava muito cansado, então eu dormia, acordava mais disposto, estudava. Às vezes eu chegava, dormia, acordava não tão disposto, mas no decorrer do dia eu ficava mais alerta, assim, mais à vontade. E acabava estudando sempre nos momentos em que eu me sentia melhor. Então eu achava que essa questão de não ter um horário fixo me ajudava nesse sentido. Mas tem pessoas que de fato precisam ter esse horário fixo para se organizar. Então é uma coisa que vocês podem definir. Estudo por turno. É basicamente uma coisa que eu fiz também, por exemplo, como eu trabalhava de madrugada e no meu serviço eu tinha as condições de também estudar alguma coisa no serviço, eu fazia às vezes assim, de manhã, quando eu chegar, eu estudo alguma coisa em casa, aí eu descanso, aí quando eu acordar, eu estudo mais uma coisinha, eu faço alguma coisa, sei lá, uma redação, etc. E no serviço, eu tenho a segunda parte do estudo. Então a primeira parte do estudo ela acontecia em casa, o primeiro turno. O segundo turno ele acontecia em outro ambiente, que era o ambiente do trabalho. Então, que é o ambiente do trabalho. Mas só que lá era assim, gente, o meu serviço eu sempre tive condições assim de estudar, porque é bem parado, então não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas se vocês não trabalham, também dá para dividir por turno. Você coloca um turno para vocês estudarem de manhã, o outro para vocês estudarem de madrugada, por exemplo. Então, é basicamente isso. A quinta etapa seria distribuir as atividades. Então é meio que um complemento, né? O que eu gostava de fazer? Eu colocava uma prova por semana. Tiveram alguns momentos em que eu coloquei um pouquinho mais quando estava se aproximando, faltavam uns 2 meses do vestibular, então eu aumentei para 2 ou para 3 provas, dependendo, e ao mesmo tempo reduzi a carga de estudo de algumas disciplinas para focar um pouco mais em prova. Então distribuir as atividades é muito importante. Colocar uma redação por semana eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Se vocês puderem, uma redação por semana é uma coisa que vai ajudar bastante vocês, porque redação em qualquer vestibular ela tem um peso muito grande. Então, assim, eu gostava de fazer uma redação por semana quando eu de fato estudei para o vestibular, porque
eu prestei de novo o vestibular sem estudar, então eu não fiz redação. Eu basicamente usei o modelo que eu sabia. É interessante que vocês também, para quem tem muita dificuldade, é uma coisa que eu fiz e deu muito certo. Tem algumas disciplinas, que nem matemática, que você tem muita dificuldade para aprender. Então, o que eu fazia? Eu aumentava a carga dessa matéria, como que é? O contato com essa matéria na semana. E para alguns conteúdos que eu tinha mais dificuldade, aí que é aquela coisa de cronograma individual, eu fragmentava o máximo possível. Vamos supor, sei lá, geometria analítica. Geometria analítica. Alguma coisa específica de geometria analítica eu tinha muita dificuldade de estudar. E o que eu fazia? Eu colocava esse conteúdo específico para eu ver um pouquinho dele na segunda, um pouquinho dele na terça, mais um pouquinho dele na quarta, mais um pouquinho na quinta. Então eu fragmentava o máximo ao longo da semana para que eu conseguisse. No final eu tinha que ver uns 2 conteúdos de matemática por semana. Eu acabava vendo esses 2 conteúdos em uma semana que deveria acontecer em 2 dias. Eu acabava vendo a semana inteira esses conteúdos, só que eu conseguia suprir os 2 conteúdos, só que eu só aumentava, eu reduzia um pouquinho a carga horária para que eu não atrapalhasse tanto as outras disciplinas, mas ao mesmo tempo eu fragmentava para ter uma assimilação um pouco melhor. Então, assim, eu acho que vocês entenderam mais ou menos como eu fazia. E eu não fazia isso pra tudo, tá, gente? Porque não adianta eu pegar alguma coisa que eu tenho facilidade, potenciação. Pra que eu vou fragmentar a potenciação a semana inteira, por exemplo? Potenciação e radiciação, né? Que eu falei 2 conteúdos. Pra que eu faria isso? Então, assim, não faria muito sentido. Mas para coisas que realmente eu tinha dificuldade, eu fazia exatamente isso. Então eu reduzia um pouquinho a carga que eu via na semana, na verdade não, a carga diária, né? E aumentava o contato na semana, para que eu conseguisse atender essa quantidade de conteúdo, se era 2 ou 3 conteúdos, para eu conseguir ver tudo. A diferença é que eu via todo dia. Então, assim, é uma coisa possível de se fazer, tá? Se vocês tiverem um planejamento individual e vocês conseguirem balancear essas coisas que vocês têm dificuldade, as coisas que vocês não têm tanta dificuldade. Às vezes eu até fazia o seguinte: eu tinha facilidade mais em humanas, algumas coisas, então eu acabava não vendo as aulas ou os conteúdos e só fazendo exercícios para que eu conseguisse compensar e ter mais dias livres na semana para eu conseguir fragmentar o máximo de conteúdos que eu tinha realmente dificuldade. Então, olha que complexo. Eu acho que esse item é o item mais importante e também o mais difícil de ser trabalhado, porque você realmente tem que ter uma dimensão de tudo que você tem dificuldade de fato, e você tem que meio que perpassar antes de você se organizar tudo, olhar todos os conteúdos ali e falar, eu vou separar esse daqui, separar aquele ali. Então já vê que vai ter uma interferência no calendário, mas dá para fazer isso também, tá, gente? Se vocês conseguirem fazer isso, é uma coisa que eu recomendo bastante, porque eu usei isso daí também, e foi assim que eu consegui aprender equilíbrio químico, foi assim que eu consegui aprender algumas coisas de funções inorgânicas, sei lá, foi assim que eu consegui aprender, deixa eu pensar, conteúdos específicos de dinâmica, né? Que é uma coisa que cai bastante de física. E eu acho que assim funciona bastante, tá, gente? Se vocês conseguirem organizar. Bom, métodos de revisão e fixação seria basicamente o item 6, né? Esse método, eu basicamente falei alguns, né? Prova é uma coisa que vocês têm que fazer periodicamente. A questão de também fazer resumos, eu acredito que vocês fazem. Mas, gente, o resumo, por favor, não faça aquele resumo que vocês têm que ficar copiando, perdendo tempo. Eu acho que é a coisa mais desnecessária de todas. O resumo que eu fazia é o seguinte: quando chegava no final de mês, ou então no final de algum conteúdo que eu via, alguma coisa que fosse importante, e o que eu fazia? Eu pegava um papel em branco. Eu acho que vocês já viram essa dica no Mediários, né?
Eu fazia isso e depois eu vi que realmente é uma coisa que vale a pena, que eu vi lá o carinha do Mediários falando disso daí. E realmente é uma coisa maravilhosa, assim, que você tem uma dimensão de como você tá, do que você precisa ainda ver, etc. Então o que eu fazia? Fechamento de coisas importantes para minha prova, eu pegava um papel em branco, sei lá, vamos ver, cinemática. Peguei o papel em branco, fechei a parte de cinemática, o bloco inteiro de cinemática, isso envolve tudo, tipo movimento uniformemente variado, balística, etc. Então eu pegava esse papel em branco e eu ia passando por cada módulo da parte de cinemática. Falava, movimento uniforme, o que eu lembro de movimento uniforme? E eu ia criando não todo o conteúdo, mas coisas centrais, que são coisas que realmente você tem que ter ali montado na sua cabeça para você resolver exercícios. Então eu ia fazendo, o que eu sei disso daqui, o que eu sei daquilo, e eu ia até fechar esse conteúdo. Depois eu pegava essa folha e comparava com as minhas anotações mesmo de aula, ou então alguma da apostila. Se eu não anotei, eu pegava da apostila e ia comparar para ver se nessa anotação que eu coloquei, que eu esbocei no papel em branco, tava as coisas principais que deveriam constar, que são coisas importantes quando eu vou resolver questão. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito válida, essa forma de revisão, vale a pena vocês pensarem nisso, né? Também tem outra coisa, que é para fixação, nesse caso, eu gostava muito de fazer musiquinha para vestibular, não assim cantando uma música e tal, não. É uma musiquinha, sei lá, deixa eu lembrar. Aquela que vocês já viram, os nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos e amônio também são, os cloretos, brometos e iodetos, com prata, chumbo e mercúrio exceção. Todos os sulfatos são solúveis, mas não com cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos carbonatos insolúveis, mas solúveis com um A e amonio. Então, assim, pode ter alguma coisa errada aí que eu não lembro totalmente, mas é uma coisa que eu gostava de fazer muito. E assim, essas musiquinhas e tal. Também tem música de vestibular, vocês vão encontrar na internet. Tem lá, eu tenho certeza que vocês conhecem o professor Pachecão. Ele tem várias músicas de física que vale muito a pena. Eu aprendi, mano, inacreditável, tipo, aprendi coisas de física e até aumentei minha vontade de aprender outras coisas por conta de músicas do Pachecão. Então você tem música de física, vocês têm algumas de biologia, então vai atrás disso daí que a internet tá cheio, tá, gente? E é uma coisa que ajuda bastante a fixar e também criar até interesse pelos assuntos para vocês estudarem. Então, assim, tem gente que gosta também, né, de post-it, essas coisas. Eu cheguei a utilizar algumas coisas, né, colei na parede aqui de casa, depois deu um trabalho para retirar, minha mãe me xingou pra caramba, mas assim, é uma coisa que funciona, assim, pra coisas que vocês sabem que vocês vão esquecer, não é tudo, senão a parede de vocês, assim, vocês não vão dar nem conta de ver aquilo. Então são coisas muito, muito, muito pontuais e cruciais que vocês falam, meu, isso daqui eu vou esquecer, eu tenho certeza absoluta que eu vou esquecer, isso daqui é importante. Vai lá, faz post-it, cola na parede de alguma forma e já era. Ou no armário, não sei. E deixa eu ver. Outra coisa que eu gostava de fazer muito, que ela se liga também com aquela questão da folha, do papel em branco, né? Que é basicamente memorizar coisas, não assim decorar, mas memorizar etapas de como estruturas lógicas para você chegar a alguma coisa. Por exemplo, eu aprendi a montar, por exemplo, o diagrama de Linus Pauling sozinho, só que você meio que entendendo a lógica e as relações das etapas de como montar. Então você primeiro coloca SPDF, aí você coloca 2, deixa eu lembrar, 2, 8, eu não vou ler, não, 2, 6, 10 e 14. Aí depois vocês colocavam as camadas. Camada K cabe quantos? Aí você coloca 2. Na camada L cabe quantos? Aí você colocava a quantidade que cabia lá e você ia montando tudo isso daí e tal. Até no final você fazia as diagonais, tudo. Então é meio que os professores fazem quando eles vão explicando e eles vão ao mesmo tempo montando as coisas. Então foi uma coisa que, de tanto ver explicação e de tanto assistir aulas também, eu acabei pegando essa lógica. É uma coisa que vale a pena também vocês fazerem para algumas coisas. Também mnemônicos. Tem um mnemônico que é famoso,
que eu peguei também, que é aquele bocó no cloro só peidou. Isso daí é a minha professora que fez. Bocó no cloro, eu tenho inclusive um vídeo de funções inorgânicas que eu mostro a demonstração disso. Bocó no cloro só peidou em silêncio, broxou e observou. Aí você coloca HHHH em todos eles e depois você distribui, por exemplo, a atomicidade, né? Então, assim, e também tem aquele outro famoso, é mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrinho. Pra vocês determinar basicamente os cátions era mais fácil, né? E principalmente nesse caso os ânions, para depois vocês chegarem nos ácidos. Então, assim, eu acho muito interessante esse tipo de coisa também, gente. Também tem outra etapa. O vídeo vai ficar um pouco longo, tá, gente? De fato, a intenção era dar um manual para que vocês conseguissem montar o planejamento de estudo de vocês de acordo com aquilo que vocês têm necessidade, né? E então eu acho que é interessante isso. Outra etapa é a etapa 7, que seria manter a motivação. Para que vocês mantenham a motivação, vocês têm alguns recursos, né? Vocês têm inclusive no YouTube, vocês podem fazer uma lista. Tem que ter, tá, gente? Isso daí, pelo menos um dia na semana para vocês darem aquela motivada, aquela coisa. Ou então quando vocês estiverem muito desgastados de uma forma periódica, né? Vocês verem alguma coisa para alimentar a motivação, porque, sendo bem sincero, chega um momento que vocês estão tão cansados e tão desgastados assim que para vocês não faz nem sentido o que vocês estão fazendo. E chega a ser assim uma coisa extenuante. Então é interessante ter essas coisas para alimentar a vontade de vocês. Seria basicamente o que eu gostava de fazer. Eu selecionava alguns filmes interessantes para assistir, Olho de Lorenzo, Quase Deuses, os famosos, né, Mãos Talentosas, Patch Adams, mas também tinha outros filmes que, sei lá, aquele filme A Cura. Então, alguns filmes que de alguma forma me motivassem para eu assistir assim periodicamente. Além disso, tem canais no YouTube também inclusive o que eu citei aqui, né, o Mediários, tem aquele Estudar Aqui para quem quer a USP, né? Então tem muitos canais de pessoas que já fazem medicina que seria interessante vocês seguirem para vocês dar aquela motivada, mas não precisa ser necessariamente medicina, pode ser outras coisas também que motive. O importante, gente, é motivar vocês, ou às vezes tem gente que gosta até de fazer uma coisa mais aleatória para dar uma arejada nas ideias também, então o que motive vocês é interessante que vocês vão atrás disso. Deixa eu ver. É basicamente isso. Também é uma coisa interessante que vai ajudar vocês. Seria a questão de vocês terem alguma atividade, sei lá, eu gosto de artes, eu gosto de fazer poesia, eu gosto de ouvir música, então ter um momentinho assim, pelo menos na semana, para ser um momento de vocês, para vocês fazerem alguma coisa para, sei lá, para liberar essa coisa pesada que tá do vestibular, tudo, para ser o momento de vocês de recarregar as baterias, tá, gente? Então é uma coisa que vale muito a pena e isso precisa estar no planejamento de vocês, porque se não tiver, em algum momento vocês vão sucumbir, vocês não vão dar conta das provas. Então isso é muito sério. Outra coisa que precisa estar no cronograma de vocês, reconhecer as conquistas de vocês, porque só o fato de vocês estarem aqui, de vocês terem chegado até esse momento do vídeo, buscando alguma coisa, buscando palavras ou uma organização, estrutura lógica, etc, para que vocês montem o cronograma de vocês, é uma coisa a se valorizar, porque a minoria das pessoas estão fazendo isso. A maioria das pessoas, elas gostam simplesmente, tem o cursinho aqui e tal, beleza, vou fazer isso daqui, e não pensam nessa amplitude, né? Porque não é só chegar e fazer e estudar para o vestibular, não é só chegar e fazer prova, não é assim que funciona. Tem muita coisa envolvida, porque vocês têm que ter uma estratégia, por exemplo, de aprender algum conteúdo que vocês têm mais dificuldade, tem coisas que vocês não aprendem da mesma forma. Vocês precisam alimentar também a vontade de vocês. Às vezes vocês estão muito cansados, vocês têm que saber o momento de dar aquela relaxada, mas depois compensar. Então não é assim, é muito mais complexo do que você só chegar e estudar. Seria ótimo se fosse só chegar e estudar e ter resultado. Se fosse assim, de fato, muitos conseguiriam passar no vestibular e o vestibular não teria esses números tão negativos com relação à reprovação, que é até uma questão lógica por conta da limitação de vagas, mas muita gente capacitada não passa por quê?
E pessoas, inclusive, que estudaram menos acabam conseguindo passar. Por quê? Porque elas conseguem trabalhar todos os eixos. Você tem que incluir todos os eixos no seu planejamento. Você tem um eixo afetivo, você tem um eixo de estudo, de fato, propriamente dito, você tem saúde mental, você tem muitas coisas. A questão familiar também é interessante, ter a família de vocês por perto, essas coisas, pessoas assim, os amigos de vocês, tudo, ter uma vida social, ter saúde mental. Então, o planejamento de estudos, ele não é estritamente de estudos, ele envolve toda essa complexidade para que vocês consigam passar, e depois de passar vocês tenham condições de se manter na faculdade. Porque o primeiro ano da faculdade ele é difícil, muito difícil mesmo. Mas assim, muita gente ainda aguenta o primeiro ano, tudo, só que depois vai piorando. E se vocês não estão preparados para isso, se vocês não trabalharam bem na questão do vestibular, vocês vão sofrer muito na faculdade. Então, é uma coisa que vale muito a pena vocês pensar nessa questão, tá, gente? A recompensa que vocês podem se dar, sei lá, eu consegui cumprir as minhas metas aqui, ou então eu consegui acertar a quantidade X que eu precisava de questões, então por esse motivo eu vou, sei lá, vou pegar um lanche. Olha o tipo de recompensa. Ou então eu vou poder dormir um pouquinho mais, eu vou poder descansar, me sentir mais à vontade, ou vou poder assistir um filme, alguma coisa, ou vou poder ir no parque fazer alguma coisa que eu gosto. Simplesmente reconhecer que vocês conseguiram atingir uma meta, que vocês estão sofrendo, mas estão conseguindo fazer essas coisas, e é reconhecer o trabalho de vocês, tá, gente? É que nem aquele profissional que no final do mês conseguiu cumprir as metas dele, e ele vai ter algum prêmio na empresa deles, só que a diferença é que esse profissional é vocês, e a pessoa que vai premiar esse profissional também é vocês, então vocês vão se reconhecer. Eu acho que é uma coisa com mais autoconhecimento, né? Então vale muito a pena vocês pensarem nisso também. O item 9 é a questão de vivenciar o ambiente de prova. É uma questão que vocês vão ter, se vocês, quando vocês forem fazer as provas, os simulados de vocês. Uma coisa que eu fazia bastante era cronometrar de fato o tempo de prova. Vocês podem colocar algumas variáveis, sei lá, eu não vou ter os 30 minutos do gabarito, reduz o tempo de prova. Eu preciso ganhar velocidade, a cada prova que você fizer, reduz de 1 a 5 minutos o tempo de prova, para vocês cada vez mais ganharem velocidade durante a execução das provas. Foi uma coisa que eu fiz bastante, isso daí de ir reduzindo o tempo de prova, para eu sempre ficar naquela pressão de tempo e eu trabalhar a minha velocidade de resolução de questões com um tempo pré-determinado reduzido. Então isso daí também é interessante. Outra coisa que eu acho legal é a questão emocional. Muita gente acaba estudando, fazendo tudo isso, e quando chega no final do ano, chega lá na prova, fica muito nervoso e não consegue extrair o melhor de si, não consegue extrair aquilo, ou simplesmente extrair aquilo que você treinou, que é uma coisa que chega a ser muito frustrante. Então, assim, para essas situações, uma coisa que eu sugiro que seja feita é que você se prepare as suas condições emocionais como se você estivesse de fato enfrentando a sua prova. E como você faz isso? No YouTube, vocês vão encontrar, por exemplo, vídeos de vestibulandos indo fazer a prova, essas coisas, ou do ambiente de prova de alguém. Tem isso no YouTube, tá, gente? Procura direitinho. Sei lá, uma reportagem do vestibular da FUVEST. Vocês vão encontrar da Globo e tal, e vocês vão ver as pessoas aglomeradas, essa questão que é muito de prova mesmo, de ambiente de prova, e tentem sentir isso, como se vocês estivessem ficando um pouco nervosos, ansiosos, e a cada vez que vocês forem treinar, vocês vão tentando fazer isso. O que vocês vão perceber com isso é que a cada prova que vocês vão fazer simulando, tendo essas ações, vocês vão reduzir essa ansiedade. Aos poucos isso vai reduzir, até o ponto de não fazer muito sentido para vocês e vocês ficarem bem mais tranquilos. Eu acredito que com isso, quando vocês chegarem no final do ano, vocês vão estar menos nervosos, porque é como se fosse uma etapa natural que foi treinada. Treinar a redução da ansiedade. Então é uma coisa, é como se fosse uma terapia de exposição. Vocês se expõem a algum fator, que é um fator estressivo, né? Que é vocês olharem algum vídeo já do pessoal indo fazer prova, como se vocês estivessem vivendo isso, e aos poucos vocês vão reduzir isso daí pela exposição.
sempre antes de fazer prova, vocês fazem esse mesmo processo, trabalham, porque quando chegar o momento da prova já vai estar muito mais reduzida a ansiedade de vocês. Então, assim, é só um bônus que eu trouxe para vocês e que eu acho interessante também trabalhar isso daí. E é uma coisa que com certeza eu teria feito mais se eu tivesse tido essa instrução, né? Então é uma coisa que vale a pena também trabalhar, tá, gente? Bom, gente, o vídeo é esse. Eu acho que não faltou nada, assim, eu separei de fato, quando eu fui montar o vídeo, eu separei ponto a ponto aquelas coisas que eu considerava muito importantes para que vocês façam, né, no planejamento de estudo de vocês, e coisas que eu faria se hoje eu fosse começar a estudar para o vestibular, eu faria exatamente isso. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que vocês têm condições de passar no vestibular, a gente tem tempo para fazer isso tudo. Pode ser que vocês tenham que agilizar alguma coisa ou outra, pode ser que vocês tenham coisas já adiantadas, não importa, no final tá todo mundo no mesmo barco, mas vocês podem se diferenciar de alguma forma. Por quê? Vocês vão pensar coisas que as outras pessoas, a maioria delas, não vão pensar e vão ficar com medo de fazer, porque, sei lá, se você pega, por exemplo, um trabalho emocional, alguma coisa de saúde mental mesmo, que vocês incluem no planejamento de vocês, isso para alguns é perder tempo, mas isso vai fazer vocês ganhar tempo, porque vocês vão chegar em mais condições, e por mais que vocês se sintam fragilizados em algum conteúdo que poderia estudar um pouco mais, etc., vocês vão ter o fator psicológico a favor de vocês, e vocês vão ter outras estratégias que vocês vão poder utilizar na prova. Então, nem sempre conhecimento é aquilo que vai fazer as pessoas passar. Conhecimento estrito é um conjunto de fatores que faz com que as pessoas consigam passar, porque a questão, gente, não é só passar, a questão é vocês passarem e vocês terem condições de cursar a graduação de vocês e de se destacar na graduação de vocês. Então, pensem muito nisso, pensem que muitas das coisas que vocês estão aprendendo hoje vão ser úteis para vocês na faculdade. Pensem que vocês têm que concluir a faculdade, não é só entrar. Então é basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Desejo muita sorte, peço que vocês também, né, gente, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, sigam no Instagram também, porque tem muita coisa que pode também motivar vocês, que eu posto muita coisa da faculdade, e agora eu tô meio que na situação de vocês, que eu tô começando a ver coisas da residência, só que residência é basicamente um segundo vestibular que vocês vão passar. Então é legal vocês trabalharem isso, e vocês... Tanto é que eu tô vendo, assim, coisas para residência muito adiantado, algumas coisinhas mesmo, já trabalhando, para que eu não chegue no último ano lá, desesperado, sem tempo para nada, e assim, e não consiga trabalhar muita coisa. Então pensem nisso, tá, gente? Pensem que vocês estão tendo um momento muito bom agora, que vocês precisam trabalhar todos os eixos para que vocês consigam chegar na faculdade bem, com saúde mental. E é isso, tá, gente? Boa sorte para vocês, vai dar tudo certo, vai ser um ano maravilhoso e produtivo para vocês. E é nóis, se inscreve aí no canal, segue no Insta, abraço, sucesso, tchau!